Botafogo campeão, Atlético Paranaense rebaixado. Vagas Libertadores, vagas Sul-Americana. Sejam todos bem-vindos. Arbitragem é coisa séria. Eu sou o Henrique AT. Eu sou o Alisson Magrão, aqui com vocês mais uma vez. Solta a vinheta, produção. E aí, Magrão, Botafogo campeão brasileiro depois de 29 anos. O Fogão foi para a última partida, precisava de um simples empate, ganhou do São Paulo 2-1. O que você viu? O que se esperava, né, Tê? O que se esperava, o Botafogo fez uma temporada bem eficaz, diferente do ano passado, onde que algumas peças saíram, teve um foco um pouco maior, deu uma sambadinha ali, né, quase no final do Brasileirão, mas eu acho que um ponto muito positivo nisso aí foi quando o Botafogo conseguiu ganhar a Libertadores. Assim, acho que, tipo assim, no que ganhou a Libertadores, ele teve forças para ir lá também ganhar do Internacional fora de casa, né? E contra o São Paulo, ele precisava de não perder o jogo. Verdade. Né? E contra o São Paulo, que é um time de camisa, né? Uma equipe com uma camisa muito pesada, mas que não tinha tantas pretensões ali no campeonato, né? Não é à toa que o São Paulo perde o jogo e conseguiu ainda a vaga para a Libertadores. Então o Botafogo, com um elenco que deu muito certo, né? Um trabalho muito bom do Arthur Jorge, né? Esse mesmo Botafogo você teve a oportunidade de ver de perto na final da Libertadores, é um time muito organizado, em determinados momentos nós falamos aqui que mesmo com um jogador a menos lá naquela final soube se portar bem, né? E eu acredito que o Botafogo aí, ele fez o quê? O Botafogo, no espaço de tempo pequeno, ele fez 6 jogos decisivos. Correto. Começando com o do Palmeiras lá, depois teve o Atlético na final da Libertadores, aí depois teve aí o Internacional, né? Teve o São Paulo. Acho que nesse espaço de tempo aí foi muito primordial, né? O Botafogo se manter ali. E alguns nomes que se destacaram, que foram até para a seleção do Brasileirão, né? Como é o caso do Luiz Henrique, né? O goleiro Arthur John. Jorge, o goleiro John, né? O zagueiro do Botafogo, Bastos. O Bastos, muito bom. E o Alexander Barbosa. Barbosa, muito bom, muito bom. Então, o Uruguai que está se naturalizando na Argentina. Sem contar os outros, né? O Almada, muito bom, né? O Savarino jogou muito. Ainda tinha alguns pontos, em alguns momentos, não foi para a seleção do Brasileirão, mas o Júnior Santos é muito bom jogador, entrava, não deixava... E você falou do Savarino, Savarino se torna, se não me engano, o segundo estrangeiro a ganhar 2 brasileiros por equipes diferentes. Não tinha como dar outro resultado senão título, né, do Botafogo. Então, assim, foi um clube que dessa vez não pipocou e que as coisas aconteceram da forma correta. Então, bacana. Né, e parabéns ao Fogão. Parabéns ao Fogão. Mais um título aí, né? E foi bastante emocionante, porque a torcida do Botafogo, que é uma torcida, assim, sofrida, ficou muito tempo de jejum sem levantar um título importante, né? Há muito tempo, porque tirando alguns campeonatos estaduais nesse século, o Botafogo havia sido campeão brasileiro em 1995. Com Já aquela turma lá. 29 anos. Sim. Túlio Maravilha, Donizete Pantera, Sérgio Manuel, Jamir, Jefferson, Wagner no gol. Verdade. Aquela turma bacana lá, Beto Cachaça, né? Beto Cachaça, Iranildo. Grande Beto Cachaça, com passagem marcante também pelo Flamengo. Pelo Flamengo. E o Iranildo também, o Chuchu. Verdade. Né? Chuchuzinho. Pois é. O Palmeiras ainda tinha a chance de ser campeão, perdeu em casa pro Fluminense. E aí? Pois é, o Palmeiras não dependia somente das forças próprias, né? O Palmeiras tinha que ganhar e torcer para uma derrota do Botafogo, porque se o Botafogo também empatasse, não ia adiantar muita coisa. Verdade. Na verdade, o Palmeiras, para mim, ele perde esse título no confronto contra o Botafogo. Correto, também pensa dessa forma. O Botafogo foi superior mesmo jogando na casa do Palmeiras, não tem o que falar. Pensa da mesma forma. E aí perde também para o Fluminense, que alcançou seu objetivo. Tinha que sair do rebaixamento, tinha que vencer o Palmeiras, né? E, assim, para não depender de outros resultados, né? E o Palmeiras não conseguiu ali o triunfo frente ao Tricolor, né? Acabou tomando um gol ali no primeiro tempo e depois o Fluminense apenas segurou o resultado. Para o Palmeiras ficou um pouco frustrante, mas como o Palmeiras estava naquela hegemonia de todo ano levantar
títulos e títulos, uma gestão muito boa da Leila, né? Ali, e o Abel comandando a turma boa ali do Palmeiras, o elenco muito bom, mas dessa vez ficou realmente pro Botafogo. E o Abel deixou uma reclamação aí do calendário brasileiro, hein? Falou que já não aguenta mais. E não é a primeira vez que ele fala isso, né? No ano passado ele também começa, em algumas entrevistas, a falar isso, porque isso começa a desgastar, né? E isso atrapalha também o E é uma coisa trabalho, que a tem que ser projeção. revista. Tem que ser revista por todo mundo, né? E a Leila Pereira andou dando um puxão de orelha lá, né, Tê? Sim, deu um puxão de orelha no diretor Anderson Barros e no elenco. Agora, o jogo mais aguardado por você, Magão, como torcedor do Flamengo, Mengão 2, Vitória da Bahia 2, despedida do Gabigol no Maracanã. Conta pra gente. Sim, antes de falar do Flamengo, vamos falar do adversário do Flamengo, que é coisa rápida também, o Vitória, que nas últimas rodadas cresceu demais, alcançou resultados importantes, ficou na Série A, e o Alejandro, hein, rapaz? Artilheiro do campeonato. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, viu? Thiago Carpini no comando, O Carpini deu um novo gás ao Vitória e o Carpini já renovou o contrato. já renovou o contrato, é o que eu ia te falar. A equipe rubro-negra baiana, né, vai com expectativa boa agora para 2025. O trabalho do Carpini deu resultado, né? Diante da limitação do time do Sim. Vitória, jogou com propriedade no Maracanã e engrossou o caldo para cima do Flamengo lá, né? Falando do Flamengo, o Flamengo já tinha alcançado seus objetivos esse ano, pelo menos de ter uma vaga direta na Libertadores, Sim. precisava de levantar um título por causa da cobrança, pelo elenco que tem, o alto investimento, não conseguiu ali o título brasileiro, ficou em terceiro lugar, né, que também não tá dentro ali É uma posição muito honrosa. Sim, honrosa demais, né, e também apagou um pouquinho, né, aquela vexame da Libertadores. Por que vexame? O Flamengo sai para um Peñarol na Libertadores, o Flamengo tendo muito mais técnica. Verdade. Grandes jogadores, não a tradição, porque o Peñarol ali, né, me parece que o Peñarol tem 5 Libertadores. 5 Libertadores. Então, assim, mas diante do momento que é o futebol, né, que eu tô dizendo. Mas aí o que acontece? O Flamengo jogou de forma tranquila, mais uma vez o Felipe Luiz, poucos, né, vão entender isso, mas ele para você ver que era um jogo para se cumprir tabela, era um jogo mais festivo, por causa da despedida do Gabigol, e ele consegue manter um Flamengo tranquilo, sem precisar de sair no chutão, sem precisar de fazer marcação-pressão, o Flamengo cadenciou o jogo, mas deixou a Vitória chegar, né, e sair na frente do placar aí por 2 vezes, né. O Gabigol, assim, a gente pode falar que ele realmente é o homem das decisões, não que domingo, né, que se passou o jogo, foi uma decisão, mas como era uma despedida, esses jogos festivos marcantes para o Gabigol, mais um que entra para a história. Ele faz um gol, né, na sua despedida, sai do Flamengo com dever cumprido. Correto. Não fez uma grande temporada, mas o Gabigol vem se destacando por quê? Nos jogos decisivos, os jogos importantes, Sempre compareceu e ajudou o Flamengo, né? Sempre. Boa parte da torcida do Flamengo vai sentir muita falta dele. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil 2 Libertadores. e 2 Libertadores. Sim, sem contar a Recopa. Sim, Sem contar a Recopa. E ainda teve uma Supercopa do Brasil ainda, né? é verdade. Ainda teve isso ainda. Fora os campeonatos cariocas. Sim, fora os cariocas, né? Então, assim, acho que teve aquela participação do Mundial, foram 2 mundiais que o Flamengo não se deu bem. Uma delas, em 2019, o Flamengo perde pro Liverpool, mas dessas disputas de 2018 para cá, acho que o Flamengo foi o que melhor jogou. Correto. Né? Perdeu de 1-0 pro Liverpool na prorrogação e com chance de ganhar Um jogo parelho. Jogo parelho, de todos que foram lá, né? Logo depois. E é isso aí, o Gabigol agora tá de casa nova, né? A partir de janeiro aí, o Deve Gabigol... ser anunciado pelo Cruzeiro no dia 2 de janeiro. Isso, que se eu não me engano é aniversário do clube, Vamos né? Então acompanhar aí, vamos aguardar. Cruzeirense tá nessa expectativa Bacana. Fortaleza 3-0 no Inter, um trabalho excepcional do argentino Vojvoda à frente do Leão. Sim, coisa rápida. Era um jogo que eu não esperava 3-0 do Fortaleza, por causa do tamanho e equilíbrio das duas equipes. O Internacional, o melhor time do retorno, perde a segunda consecutiva, porque tinha perdido antes para o Botafogo, mas o Inter tem as suas qualidades, né? Mas não conseguiu, né, alcançar. E o Fortaleza jogando em casa, com a força da sua torcida, com um esquema muito bom, né, do Vojvoda, e 3 pontos, assegurou o 4º lugar, uma vaga na Libertadores, né, o tricolor de aço lá,
em 2025 vai estar aí nas Américas aí, né? O Inter também tá com a sua vaga. O Inter ficou com a sua Perdeu um vaga pouquinho também. do gás na reta final. O que é normal também, o desgaste e outra coisa também. Para os clubes do Sul não foram fáceis esse ano, Foi um ano bem né? difícil. Foi Aquela ano tragédia lá da chuva. Sim. E acabou que o Inter chegar onde que chegou, não só pela sua qualidade técnica, mas todo aquele psicológico, o desgaste, as coisas. Até um mês atrás aí, o Inter estava fazendo um jogo que estava adiado. Sim, verdade. Né? Então, assim, é complicado. Mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Já o Grêmio foi derrotado em casa pelo Coringão, 3-0. Corinthians, 9ª vitória consecutiva no Brasileirão. Mais um golaço do holandês Memphis Depay. O Memphis Depay é um craque, né? Isso aí é indiscutível. São duas pontas um pouco diferentes. O Grêmio se manteve, né? O objetivo, diante de tudo que nós acabamos de falar aqui sobre o Inter, o Grêmio é um time gaúcho também, tem a sua força, tem uma baita torcida, o Grêmio foi o feijão com arroz aí para segurar essa temporada, né? Já o Corinthians emplacou a 9ª partida sem perder, 9 vitórias e o time, poxa vida, eu acho que se tivesse mais umas 3, 4 rodadas aí de campeonato, o Corinthians ia lá pra cima. Lá em cima. Lá em cima. Então, assim, o Yuri Alberto fazendo gols, aparecendo, né? O Depay aí, craque, não tem nem o que falar. Então, assim, acho que o Coringão termina e cala a boca de muita gente também, porque, eu repito aqui, sem medo, o Corinthians, pra mim, era uma figura carimbada aí pra brigar lá pra não cair. Olha lá se não ia disputar a Série B ano que vem. Né? Então, assim, acho que... Até o início do retorno aí, o Coringão era vaga garantida na Série B. Sim. E é por isso que o futebol é gostoso e complexo, e por isso que a gente sempre conversa nos bastidores, claro. E a gente sempre fala que o campeonato brasileiro é, sem dúvida, o campeonato mais difícil do mundo. E equilibrado do mundo. Equilibrado, você nunca sabe o que vai acontecer. O Bahia, que brigava por uma vaga na pré-Libertadores com o Cruzeiro, garantiu a sua vaga ao vencer o Atlético Goianiense jogando em casa. Sim, o Atlético Goianiense foi passear, né? Cumprir tabela, infelizmente não deu projeto para esse ano, né? Teve que ir lá cumprir honrosamente, apesar da derrota de 2-0, mas em nenhum momento fizeram o corpo mole, né? O Bahia, tivemos uma boa exibição lá do Everton Ribeiro, do Tassiano, e o Bahia segurou a vaga na Libertadores, precisava de triunfar para ser independente do resultado do jogo do Cruzeiro, que era o seu concorrente direto ali, né? Na verdade, o Bahia conseguiu uma vaga para pré-Libertadores, né? E o Bahia, se eu não me engano, também já fica uns anos fora da Libertadores, né? Sim, já tem um bom tempo que não participa. Já tem um bom tempo que não participa, pois é. Vai ser uma festa bem legal lá pra turma. A torcida baiana, a torcida do Nordeste, apaixonada, cara, é muito bom, é muito bonito de se ver. E o Bahia jogou bem. E é legal a gente ver o futebol do Nordeste nessa crescente, né? Excelente. O Fortaleza, o Ceará retornando. O Vitória fez um segundo turno de recuperação e se manteve. Sim. O Bahia na pré-Libertadores. Sim, o Sport Recife voltou também, assim, é muito bom essa festa. O Leão de grande tradição no futebol brasileiro. Demais. Já o Cruzeiro ganhou do Juventude lá em Caxias, mas com a vitória do Bahia, ao Cruzeiro restou a vaga na Sul-Americana. O Cruzeiro fez a parte dele, né? 1-0, né? E poucos perceberam, porque o gol foi marcado por um menino, né? Pelo Tevez, né? Da base, né? Do Cruzeiro. E bom. Uma boa revelação. Sim, o menino tem futuro. E a jogada que saiu o gol do Cruzeiro é a cara do Fernando Diniz. Se você pegar de novo o replay, né, da jogada, a bola sai lá de trás, uma saída de bola maravilhosa, o Cruzeiro saiu de pé em pé até chegar na conclusão do Tevez. 1-0, o Juventude, que fez boas partidas fora de casa com triunfo, o que fez a segurar a vaga na primeira divisão de novo no ano que vem, tentou, lutou, o Cássio trabalhou um pouquinho, mas o Juventude não conseguiu superar o Cruzeiro. O Cruzeiro fez a parte dele, mas o Bahia também fez a parte dele. Então o Cruzeiro vai novamente, né, disputar aí a Copa Sul-Americana, na qual foi finalista esse ano. E uma menção ao Juventude do incansável Nenê. Nenê, esse aí vai juntar aquelas figurinhas daquela página onde que tá lá o Paulo Baier. Os imortais do Brasileirão. Os imortais do Brasileirão, esse é o Nenê. Já vai para mais uma temporada, Verdade. O contrato dele vai até o final agora, de dezembro, né? E aí deve ser renovado. A renovação. O Cuiabá, jogando em casa, cumprindo tabela, perdeu de 2-1 para o Vasco. Sua análise, Magão? Cara, o Vasco, nas últimas rodadas, teve uma vitória frente ao Atlético, né?
e conseguiu a vaga também na Sul-Americana, ganhou fora de casa, 2 gols do Verratti, que é um baita atacante, que deve continuar no Clube da Colina aí por mais uma temporada, e o Vasco vai tentar arrumar a casa, e até por uma forma de uma pressão psicológica também, né? Porque o Vasco vai estar assistindo em 2025 Flamengo, Botafogo e Fluminense no Super Mundial, disputando Copa do Brasil, disputando Libertadores, disputando né? Sul-Americana, no caso do Fluminense. Sim. No caso do Fluminense, Sul-Americano. O Fluminense não foi para Libertadores, né? Ele foi para o Mundial por causa do título de 2023. Então, o Vasco, vão mexer, eu acredito muito nisso, tá? Novas parcerias. Sim, o Pedrinho vem trabalhando bastante nos bastidores. Sim, eu acredito que o Vasco deve montar um time forte aí para sair desse sofrimento, né, cara? Perdeu o Francis Payet, que retornou ao Olympique de Marselha. Isso, a equipe francesa, né? Perdeu por força de contrato também, né? Não deu para renovar. E o Cuiabá tem que juntar os cacos e tentar o acesso em 2025. Né? O time do Cuiabá, em algumas partidas nesse Campeonato Brasileiro, mostrou uma coisinha interessante ou outra, mas infelizmente é muito difícil ficar numa Série A. E no jogo dos desesperados, Arena MRV, Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense rebaixado 0. Então, nessa hora, né, o Galo realmente cantou no seu quintal, né? O Atlético vence por 1-0. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais tenso. Sim. Com chance de triunfo das duas equipes, né? Teve um momento lá que teve um que cabeçou a bola no travessão, acho que foi o Fernandinho. Isso, pelo Atlético Paranaense. Né? O Everson teve que trabalhar bem. Esse goleiro do Atlético Paranaense, muito bom goleiro. Tem que ser observado. Uma grande revelação. Gente, muito bom. É Mikael. Se eu não me engano, tá? Se eu não estiver falando besteira aqui, pode me corrigir. Ele já andou passando pelas categorias de base da seleção brasileira, verdade. Tá? Muito bom jogador, muito bom goleiro, um baita goleiro. E o Atlético Paranaense, mesmo com o elenco polêmico ali ou não, mas tem jogadores de qualidade, como o Pablo, o próprio Fernandinho, né? O Canóbio, que passou... incansável Thiago Heleno. O Thiago Heleno, que é outro também lá da página das nossas figurinhas. Mas o que acontece é que o Canóbio começou bem o Campeonato Brasileiro. Isso, o Canóbio uruguaio. É muito bom, mas teve um determinado momento que ele passou por uma contusão, ficou algumas partidas, algumas rodadas fora, acho que isso também pesou um pouco. Bastante. E o detalhe, no caso do Furacão, esse negócio de ter priorizado até um certo momento, Copa Sul-Americana, deixou o brasileiro de lado, quando foi correr atrás já era complicado. Isso é algo que as equipes têm que rever, hein? Tem que rever. O Atlético Mineiro quase pagou um alto preço por ter priorizado Copa do Brasil e Libertadores e deixado o brasileiro de lado. No caso do Atlético Mineiro, o Galo quase que teve um fim de temporada bem desastrosa. Verdade. Bem desastrosa, né? E o negócio estava tão mal lá porque o gol do Atlético sai no rebote de um pênalti, né? Que o Hulk bate, o goleiro pega, o Mikael, e o Rubens foi muito feliz ali no seu rebote. E só voltando rapidinho no Atlético Paranaense, alguns pontos perdidos em casa fizeram a diferença. Recentemente contra o Fluminense, naquele empate. Teve um momento que ele perdeu pro Bragantino também, que era um concorrente direto em casa. Então, assim, isso atrapalhou bem. E teremos o clássico Atletiba na Série B. Na Série B. 2 campeões brasileiros, 2 camisas pesadas, tanto o Furacão quanto o Curitiba se encontrarão na Série B em 2025. É um clássico que a gente acostumou ver na Série A, vai estar se repetindo novamente na Série B. Temos mais jogos, Bragantino e Criciúma, né? Verdade, Bragantino e Criciúma. Então, houve um pouco de tensão ali em Bragança Paulista, né? O Bragantino de cara abre 2-0 no Criciúma já rebaixado, o Rodrigo desconta e depois aquela turma boa ali fez o Mosqueira, aquela turma toda ali fez como que é o apelido do Bragantino? É o Massa Bruta? Massa Bruta, da terra da linguiça. Da linguiça, Bragança Paulista, adoro o pessoal de Bragança Paulista. 5-1, né? E o Bragantino vai disputar novamente aí a Série A em 2025. Se manteve o Braga. Sim. O Red Bull Bragantino. Sim, e o Criciúma, né? Do nosso ilustre Bolassi, né? Vai amargar e disputar uma boa segunda divisão. Né? Não vai ser fácil. É uma Série B que promete também, porque você pega ali os 4 que caíram: Atlético Goianiense,
o Criciúma, o o Cuiabá. Cuiabá, E o o Furacão? Atlético Paranaense, puxa vida, com a turma que tentou subir ali, não conseguiu, o caso do O Goiás, América o Mineiro. América Mineiro, o negócio vai ficar A muito Série B louco. vai pegar fogo, Vai hein? pegar fogo. 2025 promete. Promete. Brasileirão é um oferecimento de Rota Brasil Benefícios. A minha proteção veicular é Rota Brasil Benefícios. Acesse o QR Code no canto do vídeo, faça uma cotação sem compromisso. Venha você também fazer parte deste time. Trivela é show de bola. A melhor bola do esporte profissional e amador é Trivela. Liga Minas F7. Os gigantes se encontram aqui. O melhor artesanal é Duque Burger. Duque Burger fica na rua Perdões, 789, bairro Padre Eustáquio. Canteira, o manto de todas as torcidas. Magrão, então vagas na Libertadores. Botafogo campeão, Palmeiras vice-campeão, o Flamengo terceiro colocado, o Fortaleza, o Internacional e o São Paulo. Essas são as vagas diretas. Vagas diretas conquistadas ali pelo regulamento, né? E pelo fato de ter o Botafogo ali como campeão também da Libertadores, campeão brasileiro, foi abrindo as vagas, né? Isso, porque o Flamengo também é campeão da Copa do Brasil, já teve a vaga direta, e por isso que abriu mais 2 vagas da pré. Na pré teremos o Corinthians e o Bahia. Merecidamente todos 2. Teremos 8 representantes brasileiros na Taça Libertadores da América 2025. 8 representantes. Sul-Americana, Cruzeiro, Vasco da Gama, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Pois é, dessa turma que vai disputar a Sul-Americana, somente um não foi na sua história campeão da Libertadores. Também vamos ter bons representantes aí, né? Que é o Vitória da Bahia. Que é o Vitória da Bahia. O restante todos já ganharam Libertadores. Bacana, né? bacana. Pois é, então assim, prometemos também. A Copa Sul-Americana, de um tempo para cá, ela tem sido muito difícil de se disputar. E dar chance para novos clubes sempre está chegando. Um tempo atrás tivemos o Goiás numa final, tivemos a Ponte Preta numa final. Esse ano o Cruzeiro, dentro das suas limitações, mas é um time copeiro, chegou na final. A gente conseguiu ver o time do Racing da Argentina novamente num cenário internacional, né? Assim, com uma equipe muito boa. Então, eu acredito que a Copa Sul-Americana, paralela à Libertadores, ela também vai ser um show à parte, uma atração à parte. Excelente. Magrão, agradeço pelo bate-papo. Sempre um prazer estarmos juntos. Que em 2025 possamos crescer cada vez mais o nosso canal, esse nosso trabalho. Suas considerações finais. A recíproca é verdadeira. Para mim é um prazer compartilhar com você que conhece tanto de bola, e pode deixar que em 2025 nós vamos aí alcançar voos maiores aí, né? Juntos, pode ter certeza. Então, tivemos uma temporada bastante interessante, né? Vamos ver se 2025 a emoção dobre, muita coisa se espera, e a gente ainda tem o Mundial de Clubes, né? Agora, o Intercontinental, né? Porque agora já tá voltando de novo com a questão do Intercontinental, né? Porque o Mundial, esse vai ser de 4 em 4 anos, estão fazendo em caráter experimental, e esse Mundial que acontece todo ano, que a FIFA já reconheceu como Mundial, volta a ser falada, né? Ser caracterizado como Intercontinental. Inclusive, o Botafogo já está em Doha, Sim. no Catar, para a disputa. Me parece que vai pegar um time mexicano. Eu não lembro se é o Monterrey, ou se Pachuca. Pachuca, acho que é o Pachuca, assim. Isso. E aí o Real Madrid está na outra chave, então há indícios de que dê Botafogo e o Real Madrid numa final seria uma coisa bem interessante. Excelente. Né? Se o Botafogo vier a conquistar, será uma grande vitória para o futebol brasileiro. Sim, sim. Futuramente aqui no nosso canal nós vamos ver aí como é que vai ser as especulações, contratações no ano que vem. O calendário começa mais cedo, tem que lembrar isso pro pessoal, né? Começa, os campeonatos estaduais já começam agora em janeiro, né? Show de bola, Magrão. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, deixe o seu like, curte, comente, faça o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. O meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.